Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pensar em Thunkable. Então, neste vídeo vamos falar um pouco sobre a utilização de variáveis. Então, variáveis é um conceito essencial quando falamos de programação. No caso de programação, deste tipo de aplicações, em alguns casos não é absolutamente essencial a sua existência, mas é algo que muitas vezes pode dar jeito. Então, o que é uma variável? Basicamente, uma variável é como se fosse uma caixinha, como temos aqui nesta representação. Uma caixinha que pode conter um valor, que pode ser um número, uma palavra, uma frase, pode ser qualquer coisa, na verdade. Ok? Então, sempre que precisamos de guardar temporariamente um valor, nós podemos usar uma variável. Agora, porquê é que eu digo que não é absolutamente essencial no Thunkable? Porque na verdade nós conseguimos usar as diferentes caixas de texto e até as labels como variáveis. Portanto, podemos querer que a pessoa não veja esse valor e podemos ocultar, mas as variáveis é algo que contém um valor e que não está visível para as pessoas, a não ser que a gente queira que esteja visível. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo para vermos logo uma vantagem de algo que conseguimos fazer com variáveis que não conseguiríamos fazer de outra forma. Ok? Então, vamos aqui ver como exemplo algo que eu já preparei. Imaginem que temos um ecrã inicial que pede a alguém um nome. Ok? Então, eu tenho aqui uma caixa de texto onde a pessoa escreve o seu nome. Ok? Este nome, na verdade, está guardado nesta caixa de texto quase como se fosse uma variável e pode ser usado noutra situação, por exemplo, para aparecer aqui em baixo, como já vimos noutros exemplos, para aparecer aqui em baixo, olá Carlos, ok? Mas imaginem que eu quero dizer olá Carlos ou bem-vindo Carlos, mas noutro ecrã diferente, ok? Porque esta caixa só existe neste ecrã. No entanto, as variáveis no Thunkable existem em toda a aplicação, portanto podem ser usadas em qualquer lado. Então, se eu clicar em continuar, surge aqui a informação, bem-vindo Carlos. Eu até coloquei duas maneiras diferentes para vermos aqui uma pequena diferença de fazermos isto. Não está relacionado com variáveis, portanto é mais uma funcionalidade que podemos usar. Então esta é a ideia, ok? É usar um valor para depois apresentá-lo noutra situação qualquer, independentemente de ser no mesmo ecrã ou ecrãs diferentes. Então vamos ver aqui a programação deste caso em concreto. Então, o que é que eu tenho no meu ecrã inicial? Portanto, eu tenho a inicialização de uma variável a que chamei nome, ok? Tenho uma variável, chamei-lhe nome, e que lá dentro, no início, está nada, está em branco, ok? Portanto, esta inicialização não é essencial, mas é uma boa prática. Depois eu disse que quando eu carrego no botão continuar, quando eu clico no botão continuar, ele vai alterar esta variável que por enquanto não tem nada, ele vai alterá-la para a mesma coisa que está na caixa de texto. Ok? Então essa variável fica com o meu nome associado, neste caso, e depois navigate to bem-vindo, ou seja, ele vai abrir o segundo ecrã. Depois é só uma questão de dizer que essa variável que eu guardei e que vem de trás passa a estar no label, no texto do label que eu preparei aqui. Portanto, aqui esta outra forma é uma forma alternativa, mas é melhor mostrar aqui o design para perceberem o porquê. Então, no ecrã de bem-vindo, existe aqui uma caixa de texto que diz simplesmente bem-vindo, e existe uma caixa que diz bem-vindo e uma caixa que não tem nada. Portanto, aqui a diferença foi que, numa situação, eu coloquei esta caixinha para aparecer só o nome, noutra situação, eu faço com que apareça na caixa bem-vindo e o nome. Ok? Portanto, são as duas alternativas. Na verdade até está aqui ao contrário. Portanto, primeiro esta, depois esta. Mas o que é que eu ganho com isto? Apenas o pequeníssimo pormenor de eu conseguir dar uma formatação diferente ao nome, caso eu queira. Ok? Não sei se aperceberam, mas se eu escrever aqui Zé, ok? Portanto, bem-vindo Zé. Portanto, isto é a mesma caixa de texto. Ok? Aqui, como são caixas de texto diferentes, eu tenho o bem-vindo e tenho o Zé à parte. Então eu simplesmente formatei o Zé. É só para terem uma ideia de algo que podemos construir aqui, ok? Pronto. Então, para exemplificarmos, vamos usar o seguinte exemplo. Imaginem que eu tenho aqui uma caixinha de texto, mais outra caixinha de texto, para escrever dois números, por exemplo, 4 e 5, e ele somar e aparecer aqui o resultado.
ok? Este é um exemplo em que eu não era obrigado a usar uma variável para realizar este resultado. Eu podia usar simplesmente o conteúdo destas caixas e iria funcionar da mesma forma, ok? Mas é só uma demonstração da utilização da variável. Porque depois há outra pequenina vantagem na utilização de variáveis, como vamos ver aqui. Ora bem, então, vamos aqui à soma e vamos programar isto tudo. Portanto, eu vou programar para quando clicar no botão soma, vai ser criada, ou melhor, uma variável é criada logo no início, e quando eu clicar no botão soma, o valor dessa variável passa a ser o valor de esta caixa de texto mais o valor desta caixa de texto. E depois disso, eu digo que esta caixa que tem um ponto de interrogação vai ser substituída pelo valor da variável. Vamos experimentar, mais fácil de ver. Ok, então, do lado esquerdo, vamos aqui às variáveis. Ok, eu tenho aqui várias hipóteses, vários blocos. O que eu vou precisar para inicializar é o primeiro. Inicializar app variable e depois o nome, neste caso eu vou-lhe chamar soma. Ok? Qualquer coisa. Agora, esta qualquer coisa, eu sei que vai ser um número no futuro, então eu posso pôr aqui um 0. Por defeito é 0. Ok? Então, agora, o que é que significa esta app? Existem 3 tipos de variáveis. Variável de app, que é temporária. Portanto, eu fecho a aplicação e abro a aplicação outra vez, esta variável, se tinha um valor, desaparece. Portanto, e é inicializado novamente. Se eu escolher a opção Stored, este resultado, que na verdade não o inicializo com nenhum valor, fica armazenado nesse telemóvel. Imaginem que há uma variável chamada nome, que está stored, ou seja, está guardada no telemóvel. Fechamos a aplicação, voltamos a abrir, ela continua a lembrar-se que o nome da pessoa é aquele. Mas, se eu tiver a mesma aplicação instalada num segundo telemóvel, cada telemóvel tem a sua versão do nome guardada. A última opção, Cloud, é uma forma simpática de ter uma variável que pode ser utilizada pela nossa aplicação instalada em telemóveis diferentes. Ok? Portanto, podemos usar este tipo de variável. É possível que tenha algumas limitações, não estou por dentro, mas neste caso vamos falar da variável temporária e que vamos inicializar a 0. Ok? Então agora vamos fazer aquilo que eu disse. O que é que eu disse? Quando alguém clicar no botão somar, o que ele vai fazer é atribuir a esta variável o valor da soma dos dois valores. Então, vou às variáveis, procuro o bloco que serve para alterar a variável, portanto, set app variable nome, mas atenção, este nome tem a ver com a minha outra variável que eu já tenho guardada de trás. Então, eu aqui tenho que escolher, neste caso, que era a variável soma. Então, eu vou alterar isso para, vou aqui à matemática, eu já sei que quero uma somazinha, vou somar o valor da primeira caixa de texto mais o valor da segunda caixa de texto. Portanto, eu dei-lhes o nome text input número 1 e text input número 2. Vou buscar o bloco verde claro, aqui a propriedade text que tem armazenada o valor que está escrito naquele momento na caixa. Ok? E vou fazer a mesma coisa com o nome 2. Ou melhor, eu até vou duplicar este bloco. Pronto. E simplesmente digo que é o text input 2. Ok? Então, a minha variável soma já tem o valor certo. Agora falta mostrar. Então, para mostrar isso, eu quero mostrar no label que chamei soma e vou dizer que altera o texto desta label soma para a minha variável. Vou novamente aqui às variáveis e tenho este bloco que me permite usar o valor que está neste momento armazenado na minha variável. Ok? Então, é só isto. Se eu agora for testar, ponho aqui o número 4, ponho aqui o número 3, clico em somar e aparece ali um 7. Ok? Aqui foi um exemplo em que eu forcei a utilização de variáveis, mas como eu disse, não é absolutamente essencial. Neste caso em concreto, se eu quisesse simplificar, não é? Eu podia simplesmente fazer isto, sem variáveis, não é? Portanto, eu digo que o texto da label soma passa a ser igual à soma dos outros dois, ok? No entanto, temos aqui a pequena vantagem das variáveis poderem ser usadas em vários dos ecrãs. Isto só funcionaria dentro do próprio ecrã. Se eu precisasse que o resultado aparecesse no ecrã a seguir, eu não conseguia fazer desta forma. Tinha que fazer, então, desta forma.
ok? E pronto, este é um exemplo da utilização de variáveis. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo vamos ver um exemplo da utilização de listas. O que é que são as listas? Imaginem que variáveis é um espaço, uma caixinha onde temos um valor guardado. Uma lista, basicamente, é um conjunto de vários valores que podem estar guardados. Portanto, neste caso, imaginem que temos uma lista com 4 valores guardados. Temos aqui, ok? Portanto, é essa a principal diferença. E depois temos uma série de blocos para trabalhar especificamente com listas, mas que vamos ver no próximo episódio. Então, até lá.